Eu sou psicóloga de formação, a primeira formação psicologia, e me especializei em educação sexual e depois terapia sexual. Então, depois da sua faculdade, a gente tem uma especialização específica ali para sexologia. Exatamente. Há quantos anos você atua nessa área? 15 anos. Como Olha, psicóloga. Sexóloga, não. Eu me formei em educação sexual em 2012 e em 2014 terapia sexual. Então você realmente foi para essa parte mais a sexologia. Sim. Legal. E qual que foi o tema? Qual que é o tema? Você ia continuar te atrapalhar. Você estava falando que você fez a faculdade, depois você fez a especialização. Quer continuar? Então, o tema que eu escolhi para falar é sobre as disfunções sexuais masculinas. Que é um tema que aparece muito nos atendimentos e gera muitas dúvidas, né? E sofrimento psíquico também. Muitas vezes as pessoas chegam a pensar ou tentar suicídio a partir de uma disfunção sexual. A maior parte do seu público é masculina ou feminina? Que procura masculino. Masculino. Então, quer dizer, quando a gente fala de disfunção sexual, basicamente o maior volume são do público masculino, né? Que eles vão com essa pergunta, né? Sim, não é que é a maior, é a que mais me procura. Ah, tá. Porque assim, uma mulher com disfunção sexual, ainda assim ela tem vida sexual normal, praticamente, né? Normal não. Mas ela tem vida sexual. Por exemplo, se ela não ter orgasmo, ainda assim ela tem vida sexual. Já o homem não. Dependendo da disfunção, já inviabiliza essa vida sexual dele. Então, por isso que aparece mais. Então, quer dizer que você está falando assim, o homem, ele não consegue disfarçar, ou funciona ou não funciona. Não funciona. E a mulher não, a mulher pode inventar ali, ela pode fingir que ela tá gostando, no fundo ela só tá cumprindo uma tabela, por exemplo, né? E isso é um problema que eu acho que deve acontecer muito, né? E assim, a mulher está se enganando, né? Sim. Eu sei que a gente tá mudando um pouquinho, que é do masculino, mas a mulher quando ela faz isso, faz ela parte dos dois, né? ela acaba se enganando, porque o ideal seria ela também procurar uma terapia para falar, pô, se eu não tô tendo prazer, alguma coisa eu preciso fazer também, porque, poxa vida, né? Então, eu acredito, inclusive, que o público feminino seja mais afetado por isso, né? De não conseguir chegar ao orgasmo no final do sexo. Só que como o homem ele não consegue fingir, o coitado acaba com essas dúvidas e com esses pensamentos. E aí uma coisa que você falou que tem a ver com isso, você trouxe aqui um assunto que você queria também trazer, que estava relacionado a disfunções do desejo sexual. Eu acho que está atrelado a isso, disfunção do desejo sexual, ou seja, o homem, ele pode, de repente, não ter o desejo, mas a mulher também. Fala um pouquinho sobre essas disfunções de desejo sexual. As mulheres, em geral, elas pensam, eu vejo muito isso em redes sociais, fazem um post assim, eu dormi só de calcinha, por exemplo, e meu marido nem olhou para mim. E isso gera um sofrimento enorme para ela, tipo, meu marido tem outra, não me deseja? Aí vão outras mulheres e falam assim, deve ter outra, deve ser gay, né? Por aí vai as respostas. Mas o homem também tem desejo sexual hipoativo, né? Que é a falta de desejo, né? O desejo sexual. É o nome técnico para falta de desejo sexual. E acontece muito do homem perder esse desejo. E aí varia muito. Problema de saúde, problema psicológico, problemas financeiros e por aí vai. Então, quer dizer, quando a gente fala da mulher, a mulher, ela não é só o homem que é afetado pela questão do desejo. Às vezes a mulher também, poxa vida, que nem você colocou bem aqui. Ela quer fortalecer o relacionamento, ela tenta, não de forma direta, mas de forma indireta, como o exemplo que você falou, mas ainda assim ela não tem um resultado que ela esperava, ou seja, uma atitude do marido, né? Isso é um problema. E então frustra aí muito frustra a mulher. ela, trabalha muito, afeta o psicológico, né? Então, E o que pode estar acontecendo para esse homem ele perder essa vontade de se relacionar com a parceira? Interessante, né? Pode ser vários fatores, psicológico, né? Brigas constantes. Às vezes o casal vive num pé de guerra e aí chega na hora do sexo e espera que ele tenha um bom desempenho. Ele não vai ter, porque muitas vezes ele é desrespeitado.
Ele é No dia a dia. no dia a dia, a pessoa desvaloriza ele o tempo todo, e aí ele vai perdendo essa autoconfiança. E na hora da relação ele Falha. vai falhando. Então, quer dizer, a pessoa que tem ali para ela manter um relacionamento saudável, ela tem que, antes, né, do ato sexual em si, ela tem que fazer um trabalho, né? Exatamente. Porque assim, olha, poxa, se você tá ali você tem um namorado ali, e aí você trata ele mal, ou porque assim, o homem, ele quer ser o pilar, né? Ele quer ser o caçador, ele quer ser aquela pessoa que, o ponto forte daquela casa, né? E de repente a mulher vai, desvaloriza ele, começa a colocar ele para baixo, ou várias outras coisas, brigas, desrespeito, e aí aquilo acaba afetando. A gente acredita que não, porque o ato sexual pode vir depois de uma semana, mas aquela coisa, né, isso vai afetando, é o psicológico, né? Eu tenho um caso, por exemplo, que é exatamente isso. Você não dá conta, eu vou arrumar um homem que dê conta de mim, né? Eu tenho desejo sexual muito. Então, se você não dá conta, ele se sente o pior dos seres humanos, né? E tudo que ele faz, ela desvaloriza. Essa questão é muito pesada pro homem também, né? Todo mundo coloca essa pressão no homem de que ele tem que estar ali o tempo todo, tem que funcionar o tempo todo, tem que ter mais desejo do que a mulher. E acaba que não é isso, né? Até pode ser não sei, você acha que é a mais? O homem tem mais desejo? Não é igual? Isso é mito. É mito. O desejo sexual é inerente a cada indivíduo, né? Não tem a ver com sexo masculino ou feminino. O que diferencia entre o homem e a mulher é o cultural. As mulheres, elas foram ensinadas a não demonstrar o desejo, porque um certo tempo, se elas demonstrassem, pareciam fáceis, não eram mulheres para casar e por aí vai, né? Esses preconceitos que existem contra a mulher. Então, elas demonstram um pouco. Ainda hoje, tem mulheres que não conseguem ter uma relação no primeiro encontro, porque ela acha que se tiver, o homem vai achar que ela é fácil e não serve para um relacionamento mais duradouro. Mas deixa eu voltar, senão a gente se perde, que os assuntos são muitas coisas. Então, a questão psicológica, né? A questão financeira, né? A gente costuma dizer que o homem tem dois pênis, né? O pênis em si e o dinheiro, né? Então, se ele estiver com um problema financeiro, provavelmente vai afetar a ereção dele, o desejo sexual. Ele não está potente do ponto de vista de comprar, de gastar, de ir lá no restaurante, pagar a conta e por aí vai. Então, problemas financeiros, problemas psicológicos e problemas hormonais, né? Baixa produção de testosterona, né? Que é o hormônio masculino responsável pelo desejo, é uma das causas que aparece como falta de desejo sexual. Nossa, essa daí eu não sabia. A parte do financeiro. Então, quer dizer, se o cara tá com um problema financeiro, ele também não vai funcionar na cama. Pode ser que ele não funcione. E aí varia de pessoas para pessoas, né? No ser humano, a gente não generaliza. Todo ser humano vai acontecer isso. É diferente de uma ciência exata que 2 mais 2 sempre vai ser 4, né? Pode ser que esse homem, mesmo com problema financeiro, funcione muito bem, mas o outro já afete, porque vai interferir na autoestima dele, enquanto é um ser capaz de... Isso, não é uma regra geral, não. Mas pode afetar. Afeta. Em alguns casos, afeta. Tá, então quando você tá na consulta, você faz essa consulta com a pessoa, você busca identificar essas questões. Então você entra um pouquinho mais no detalhe da vida daquela pessoa. Exatamente. Né? Como é que tá seu dia a dia, como é que tá sua vida financeira, o que você faz, né? Então quer dizer, acaba sendo meio que uma terapia ali também, né? Porque é uma terapia. É uma terapia sexual, né? Geralmente eles me procuram para psicoterapia normal, né? Porque eu trabalhava no SUS até recente, e agora que eu saí, em junho, né? Eu aposentei e saí do SUS, mas em geral meu público era que procurava psicoterapia normal. Só que na minha anamnese, né, na entrevista inicial, eu já pergunto da sexualidade, que algumas colegas até criticam. Pô, mas você está com a pessoa pela primeira vez, você já vai para a intimidade? Você tem que perguntar. Eu preciso perguntar, porque tem um médico que eu acompanho, o Dr. Renato Silva, psiquiatra. Ele fala que o sono, a alimentação e sexualidade são 3 fatores que a gente pode identificar uma possível depressão, porque essas 3 coisas se encontram em todos os seres, independente de ser ser humano ou não. Todos os animais fazem essas 3 coisas. Então, a pessoa me fala que ela está com compulsão sexual, querendo sexo toda hora, está com compulsão alimentar, não dorme bem, fica a noite ligadona. Eu já posso pensar numa ansiedade. Contrário,
seria uma depressão. Não tenho mais prazer, não tenho mais desejo, durmo o dia inteiro, se deixar eu fico na cama o dia inteiro. Já posso pensar numa depressão. Não sinto mais fome. Então, na minha anamnese, eu faço a entrevista, pergunto as coisas básicas e aí eu entro nos 7 pilares da qualidade de vida, que é de um livro do Dr. Ramon, que é um ginecologista sexólogo, né, que ele escreveu esse livro. E esses pilares são alimentação, sono, trabalho, afetividade, as relações de amizade, família, lazer, sexualidade. Aí, geralmente, eles me falam assim, nenhuma dessas está boa. Nossa! E é um problema. E aí a gente precisa equilibrar, né? A atividade física. Quando que é um problema? Quando que eles identificam que eles têm um problema e eles vão atrás de você? Qual que é a queixa? Eles estão há muito tempo, quanto tempo, em média, sem desejo sexual, sem conseguir, de fato, consumar ali o ato? Em geral, eles não procuram de imediato, né? Em geral, eles vão pesquisar, igual o Mário falou, né, na internet. Eles não costumam falar com amigos sobre, a não ser que seja um amigo bem próximo. Então, eles ficam só... Na verdade, muitas vezes eles não conversam com a própria parceria. A gente usa a parceria para não ficar falando parceira, né? Por causa de relações homossexuais. Então, muitas vezes não conversa com a própria parceria sobre a dificuldade. Sofre ali, os dois percebe que tem um problema, mas eles não conversam. E isso é muito desagradável. Então, geralmente demora bastante até a busca de ajuda. Até porque muitas vezes eles não sabem que tem a ver com a saúde mental. E aí eles não procuram exatamente por isso. Recentemente eu recebi um homem de 50 anos e aí eu perguntei o motivo, né? Primeira pergunta, qual o motivo da consulta? E aí ele falou assim, eu sou usuário de drogas. E aí em seguida ele já mandou, pasme, comecei aos 30. Eu falei, que interessante, geralmente o uso de droga começa na adolescência, né? Começou tarde, né? Ele falou assim, eu comecei aos 30 porque eu tenho ejaculação precoce e me falaram que cocaína ajudava a manter a ereção. Ei, abre lá pra... E aí ele acabou arrumando 2 problemas, porque ele hoje é usuário e continua com a ejaculação precoce. Ou seja, eles muitas vezes vão procurar tratamentos alternativos que alguém falou, e sem procurar. Ele falou, eu não sabia que isso tem a ver com a saúde mental. Que teria um tratamento. Então, tá vendo? A pessoa ela pode procurar ajuda antes de buscar a informação. Isso. Porque a informação que vem da internet é uma informação que não é confiável, né? Qualquer um pode colocar um conteúdo na internet, né? Agora, quando você busca um profissional, mesmo que seja através de uma consulta virtual, a pessoa, se ela se sente constrangida muitas vezes pessoalmente, eu acho que no virtual acaba resolvendo. De repente, a pessoa que se sente mais à vontade para falar sobre isso. Enfim, um dos assuntos que mais são buscados na internet, na nossa pesquisa, é justamente isso. Qual o sintoma de ejaculação precoce? Às vezes as pessoas não sabem se ela tem. Ela não sabe quanto tempo. A pesquisa era assim, ejaculação precoce, quanto tempo? Então o cara, às vezes, ele vai lá ter orgasmo em 5 minutos e acha, por exemplo, que ele tá na ejaculação precoce. E aí ele quer saber o tempo. Putz, qual que é o tempo? É 10 segundos? 5 segundos? Colocou já... Eu acredito que quando você coloca segundos, não tem como, né? Não tem como defender. Aí não tem como ser. Então acho que é aí que entra, talvez aqui você, né? Você é especialista nesse assunto. O que é ejaculação precoce? Existe um tempo determinado? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, ejaculação precoce é quando a pessoa tem a ejaculação em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Quer dizer que depois de 1 minuto não é mais precoce. É só rapidinho. Já não é tão satisfatória. Mas alguns homens, eles têm ejaculação antes da penetração. Nas preliminares, ele já ejacula. Então, aí é pior, não é nem segundos, né? Mas se bem que também nas preliminares já é considerado sexo, né? Sim. Mas não dá esse tempo de penetração. A gente vê muito meme na internet, né? Tipo, dá 2 pedaladas, já estoura o champanhe. A pedalada foi em menos de 1 minuto, sim. Pensa para um homem que tem esse problema ver esses memes, né?
Isso gera um sofrimento enorme. Mas ele também não revela pra ninguém, né? Ele guarda pra ele, né? É uma coisa que, assim, pelo menos eu nunca vi nenhum homem falar pra mim, putz, eu tô com esse problema. Ele guarda pra ele, né? Então, de novo, ele vai acabar caindo em conteúdo que, de repente, não é tão adequado. Por isso a importância de se procurar algum específico. Às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa acha que vai ter que ligar, né, pra um lugar, aí uma recepcionista vai falar com ele. E vai perguntar qual é o problema. Ele vai ter que explicar. Então, assim, quando a pessoa se depara com um vídeo como esse que a gente tá produzindo agora e tem lá um Instagram, ela te chama direto no direct. Não precisa passar por ninguém. Resolve o problema daquele medo de ficar exposto, né? Então, ele vai lá, te chama, pronto, acabou. E tudo que você falar com ele vai ser extremamente confidencial. Você não vai falar o nome de nenhuma pessoa aqui. Você vai falar de casos que aconteceram e que com certeza não é só aplicável para uma pessoa. Foram várias pessoas que passaram pela mesma situação, então não tem nem como saber quem que é. Então acho que isso é um ponto muito, muito relevante, muito importante. Quando eu pergunto da sexualidade na primeira entrevista, é exatamente por isso. Eu já ouvi muitas vezes assim, eu nunca tive a oportunidade de falar disso com um profissional de saúde. Ainda mais no SUS, eles falavam assim, né? E assim, existe preconceito, inclusive entre os profissionais, né? Críticas de colegas psicólogas, de eu fazer a primeira pergunta. E quando eu cheguei na UBS, que eu trabalhei a última, eu perguntei para o ginecologista, você pergunta sobre a sexualidade das suas pacientes? Ele deu uma risada irônica e falou assim, ô Neide, você quer que eu responda uma ouvidoria? Aí eu fiquei pensando, eu nunca respondi, em tantos anos que eu trabalho no SUS, eu nunca respondi. Porque a gente pergunta de uma forma muito respeitosa. Quando você fala sexualidade, aí fala assim, qual que é a sua preferência sexual? Então, eles às vezes entende isso. Não, eu estou perguntando se você está com alguma queixa relacionada à sexualidade. Até porque sexualidade é saúde, né? É saúde. Então, quando eu pergunto, geralmente não entende. Então você pergunta assim, qual a sua sexualidade? Não. Como que você faz ali? Pergunta assim, como é que está seu sono? Tá? O sono? Aí ele me fala do sono, né? Sua alimentação. Aí por último, vai rodeando primeiro. Já está mais à vontade, eu pergunto, e a sexualidade? Como é que está? Tá, aí quando você fala sexualidade, eu falo, sua vida sexual, é isso? E aí eles, muitas vezes, tá ótimo, às vezes está muito ruim, às vezes não entende. Teve uma mulher que ela riu, ela não parava, uma senhora já mais ou menos na minha idade, né? Seus 50 e poucos anos, né? Ela ria. Nunca me perguntaram isso no SUS, no médico, é a primeira vez. Mas assim, tá normal. Tá indo, né? Tá indo. Ela entendeu, né? Mas às vezes não entende. Às vezes pergunta se eu sou hétero ou homo. Não, isso não, pra mim não importa. Não é isso que você pergunta. Você quer saber como é que... se tem desejo, se tem ejaculação precoce, se tem uma ejaculação retardada, se tem alguma queixa, algum sofrimento relacionado à sexualidade. Ou seja, ejaculação retardada, muito diferente do que muitas pessoas pensam, né? É um problema também, não é? Também, porque muitas vezes... O cara não ejacula, não... Demora muito, né? Passa às vezes o cara tá pensando lá que tá sendo legal, mas na verdade ele passou do ponto. Já deu, né? É que na verdade é um problema de saúde, é uma disfunção sexual também, né? Peraí, quando que já deu? Porque a gente perguntou nem cá, nem lá, né? Então assim, não sei nem se é mulher, ela falou que ejaculação precoce, mas acho que pra mulher, acho que 1 minuto é muito pouco, né? Mas tudo bem, vamos pensar assim, na linguagem da saúde, vamos dizer assim. Então assim, 1 minuto, menos de 1 minuto é considerado ejaculação precoce. E quando que é considerado, se é que existe esse número, ejaculação retardada? Eu não sei te falar exatamente qual é o número, mas é uma relação que é cansativa e a pessoa não chega à ejaculação, né? Umas 2 horas. Você fez de tudo ali, você tá se matando e a pessoa, tipo, vai, continua. Gente, chega. Já aconteceu. E é ruim também. Causa, porque chega um momento que a mulher já não lubrifica mais e passa a doer, em vez de dar prazer, né? Não, e outra, eu acho que a mulher também pensa nessa hora que ela não tá dando prazer pro homem. Sim. E ela acha que, geralmente, ela atrela isso a um problema dela. E às vezes não é dela. Já é a cobrança Pode até pra você ser. mesmo. Pode até ser. Mas eu acho que
talvez na maioria dos casos, o problema não é da mulher. Às vezes ele tá Na lá... maioria dos casos tem a ver com masturbação excessiva, né? Por conta da pressão da mão, é diferente da pressão da vagina. Então, muitas vezes, ele não consegue, é por conta disso. Então você pode falar pra... Vocês estão se masturbando já. Muitas vezes está relacionado a problema de saúde, uso de medicamento, uso de drogas também, né? Aquele senhor que me falou que foi usar droga para resolver o problema de ejaculação precoce, eu perguntei, resolveu? Não. Às vezes, dependendo da quantidade de uso, segura, mas dependendo da quantidade, não consigo de jeito nenhum. Então, uso de medicamentos, os antidepressivos, eles costumam retardar. Inclusive, eles são usados como um tratamento de ejaculação precoce. Olha que absurdo onde a gente chega, né? A pessoa, ela tá com um problema de ejaculação precoce, aí ela provavelmente viu aí um conteúdo inadequado e chegou à conclusão, cara, puta, se eu cheirar uma cocaína, eu vou conseguir. A primeira vez, nesses 15 anos, eu fiquei, nossa, que diferente. Eu vi uma pesquisa mesmo no Instagram, tem uma página lá que fala muito sobre isso, e nessa página falava que pessoas que usam, tipo, drogas, esses negócios assim, tem mais possibilidade, tipo, sexo mais ativo. É real isso ou não tem nada a ver com o uso de drogas? Talvez o uso de droga deixe a pessoa mais desinibida, né? Ah, tá. Acaba trabalhando psicológico. Isso. Pode ser que também, por exemplo, por isso que quando o cara bebe um pouquinho mais também fica mais soltinho, aí ele tira a timidez. É porque pro homem é isso aí. Se ele não estiver bem aqui na cabeça... O maior órgão sexual nosso, né? Esquece. Em geral, é o cérebro e a pele, né? São os dois maiores órgãos E aí volta sexuais. naquele assunto que a gente falou no começo, a Bianca não tava indo. O homem, ele não consegue disfarçar, então afeta mais ainda. A mulher ainda, se ela não tiver com vontade, vai fazer lá, acabou, entendeu? Mas o homem percebe também, porque ele, né, tem esse, né, depende do homem, óbvio, mas tem como saber também se ela tá tendo prazer ou não, que tem a questão da lubrificação que você comentou e tudo mais, né? E tem a ejaculação retrógrada, que é uma questão, eu nunca vi no meu dia a dia, mas tem na literatura, então é importante falar, porque de repente alguém tem esse problema e não sabe o que é. Na verdade, a pessoa não chega à ejaculação, o sêmen ele volta para a próstata. Então, ele retorna. E tem a ver com diabetes, com cirurgia de próstata, alguma lesão ali na região muscular, né, na musculatura, né, e tem essa questão. Então, quer dizer, o cara chega ao orgasmo, ele tem prazer, só mas que não sai nada. É porque ele retorna ou pra sai próstata. pouco, ou sai pouco. Às vezes a pessoa fala, putz, o sêmen tá muito líquido, não tá... Pode ser isso, pode ser um problema, né? Sim. Então, não sabia disso, né? Que eu tinha também não sabia. essa outra opção aí, esse é outro problema, né? Tem o precoce, o retardado, a retardada e a retrógrada. É isso. Então, quer dizer, o cara goza pra dentro. Não sai dele. Não sai dele. Então, bom, não sabia não. Nunca tinha escutado falar, inclusive. Eu né? também não. É curioso. Na sexualidade tem muitas coisas, tem muitas patologias da sexualidade que pouco a gente conhece no dia a dia. Quando eu fui estudar sexualidade, duas coisas que me chamaram muita atenção, que eu nunca tinha ouvido falar, são as pessoas assexuais, pessoa que não tem desejo sexual nenhum. Aí tem assexuais românticos, aquelas pessoas que querem ter um par, mas não querem fazer sexo. E as não românticas, que não querem contato nenhum com ninguém, nem do sexo oposto ou igual, né? Essas duas... Isso me chamou muita atenção, porque eu não tinha noção. Quando eu tive aula sobre assexuais, a professora falou que em outros países tem movimento tipo a parada gay. Um movimento de pessoas que saem às ruas para falar sobre, né? Tipo a parada gay. Mas aí eu fiquei pensando, mas é um povo que não incomoda ninguém, né? Não, acredito que não. Mas assim, assexual quer dizer... Não tem desejo nenhum. Exatamente nenhum. Não tem vida sexual nenhuma. Eles ganharam, acho que uma sigla, inclusive, dentro do LGBT, recentemente. Recentemente, há uns anos atrás, na verdade. Eu nem lembro qual é essa sigla, mas tem, sim. E outra coisa aqui. Mas assim, vamos lá. Tudo bem, pode ser que tenha, mas tem por exemplo... Tem muito, viu? Não, sério? Pouquinho, com a pequena ela dela. tem parada. Mas eu já ouvi dizer que a mulher, quanto mais ela não usa, quanto mais ela não faz, ou quanto mais ela deixa de fazer, menos ela vai ficando com desejo, vai cada vez diminuindo. É verdade ou não? Não? Ela pode ficar 5 anos sem fazer e aí depois ela vai ter vontade se aparecer a oportunidade. Hoje mesmo eu ouvi de uma paciente: bendito sexo, né, Neide? O que é que eu faço? Eu vou
transar com qualquer cafajeste que aparecer na minha frente? Eu falei, não, compre um vibrador. Mas aí resolve. Você não precisa se relacionar com cafajeste e você vai ter seu prazer. Não é à toa que o nome dele é Consolo, né? E ela falou, é uma boa ideia. Mas isso eu acho que é super comum, né? Acho que até pela timidez, às vezes a mulher até quer, né? Eu acho que se relacionar com uma pessoa aleatória. Porque, não sei, eu tô pensando como homem, tá? Mas assim, o homem, ele tem esse pensamento. Fala assim, eu quero ir, pronto, questão física e tudo mais. Mas a mulher também pode ter isso. Sim. E tem, né? Pode, mas ainda está enraizado naquele preconceito da mulher não poder fazer isso porque é feio, né? Poucas mulheres se permitem, né, sair, ter uma relação sexual sem compromisso e não se sentir culpada. Se ela não se sentir culpada, tá de boa, não tem problema nenhum. Ela tá fazendo o desejo dela. Tá fazendo o desejo dela. Então, assim... E tem pessoas, mulheres em especial, que associam sexo com amor. São coisas totalmente separadas. Você pode fazer com a pessoa, mas você não sentir nada por ela. Entendi. Não, mas legal isso daí, né? Eu acho que é um... Mas na consulta, quando a pessoa tá lá na consulta, como que é essa dinâmica? Porque o cara tá constrangido, ele tá com algum problema ali. Então, por exemplo, eu tô com ejaculação retardada. Aí você fala, você tá se masturbando muito? Você pergunta isso? E aí ele de boa. Pergunto pra eles quando começou a vida sexual. É que a gente tem todo um cuidado pra perguntar, né? Jeitinho. Quando começou a vida sexual? Começou aos 18. E masturbação, né? E como é que está a masturbação hoje? Às vezes eles ficam constrangidos, né? De falar. Muitas vezes eles ficam constrangidos e aí não me responde. Aí eu falo para ela assim, quando você se sentir à vontade para falar, eu estou aqui para te ouvir. E aí geralmente, sabe aquele dia que eu vi na primeira consulta, você me perguntou tal coisa? Então, eu tenho ejaculação precoce, eu não tenho desejo sexual, né? Eu tenho compulsão sexual, né? E por aí vai. Legal. O primeiro contato é um tanto difícil mesmo. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Tipo, o homem, eu acho, né, no caso, é mais bruto pra falar sobre esse assunto abertamente com outra pessoa. Então, tipo assim, pra você conversar com um homem do que com uma mulher, qual que é o mais fácil, tipo assim, em relação sexual, nessas consultas que você dá? Não tem diferença não, em relação, a mesma coisa? Pra mim é igual. As mulheres também, muitas vezes, têm muita dificuldade de falar sobre. O seu público é majoritariamente feminino ou masculino? Feminino? Elas são mais abertas hoje em dia pra falarem? Não, pra mim é igual. Pra mim não tem diferença. Não vejo diferença entre o público masculino e feminino para falar da sexualidade. Você atende os dois. A maior parte dos seus clientes são masculinos. É assim, no SUS, ou então na clínica, por exemplo, eu atendo mais mulheres. Eu não sabia nem que no SUS tinha esse tipo de trabalho, sabia? Eu também, Tinha eu, né? E tem alguns serviços especializados, né? Tem uma clínica da Unifesp, que atende só queixa sexual. Na USP também tem, né? E aí atende o SUS. Vai demanda do SUS. Então, as mulheres que tem, chama Afrodite, né, a clínica da Unifesp. Do HC eu não sei, não lembro. Na verdade, eu já vi, mas eu não lembro. Então, em todos os serviços deveria ter, porque é uma demanda gigantesca. Mas assim, no SUS eu atendia mais mulheres, não por conta de ser queixa sexual, mas a mulher procura mais ajuda do que o homem. O homem só vai procurar ajuda quando ele está muito doente. Mas a mulher te procura pra quê, então? Porque ela está procurando um profissional de sexologia. Mas elas procuravam a psicóloga. A psicóloga é sexóloga, entendeu? A psicóloga, sexóloga. Geralmente eles me procuram, a não ser que seja alguém que me procura pela internet, sabe que eu sou sexóloga, me procura exatamente para isso. Mas a maioria me procura para falar de questões de saúde mental, ansiedade, depressão, outros. Então tá te contatando como psicóloga. Isso, e aí, por eu ser sexóloga, se tem uma queixa sexual, eu já cuido também. Entendi. Entendeu? Entendi. Qual que é o ranking de problemas que os homens relatam pra você e o problema que as mulheres relatam? Ejaculação precoce, ou então falta de apetite sexual de um lado e do outro? Qual que é o ranking ali pra homens e mulheres? Para a mulher, a maior parte é falta de orgasmo. A anorgasmia é o campeão das mulheres, né? Seguido de falta de desejo sexual hipoativo é o que mais aparece nas mulheres. E nos homens... E como que resolve isso? A mulher chega lá e fala assim, não tô conseguindo chegar no orgasmo, ou nunca cheguei. Como que você trata isso? Então,
Primeiro eu peço para verificar se não há uma questão hormonal, porque os medicamentos para os anticoncepcionais interferem muito no desejo sexual. E os ginecologistas nunca contam isso para elas. Elas começam a tomar e de repente, aliás, muitos medicamentos interferem, principalmente os medicamentos da saúde mental. Ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, todos esses vão interferir na sexualidade. E aí vai cair naquilo que a gente comentou no começo, ela vai fazer por fazer. Ela vai fazer só pra agradar, mas não vai estar tendo prazer nenhum. E a primeira parte é verificar a dosagem hormonal, né? Se é uma questão hormonal. Não sendo, a gente vai ensinar técnicas de terapia sexual. Existe uma infinidade de técnicas que eu vou ensinar para elas, e uma delas é começar a se tocar. Às vezes elas não sabem dizer para o homem qual é a parte que ela gosta. E aí, quando eu falo delas se tocarem, elas já associam a masturbação, e dependendo da religião, ela já não quer, né? Mas aí eu ensino técnicas, banho-terapia, que é um banho que a gente ensina, que usa uma ducha áspera e uma macia. E aí vai passando pelo corpo suavemente, com sabonete líquido. Isso é pra quem não... provavelmente é o tipo de pessoa que talvez nunca tenha chegado no orgasmo. Sim. Nossa, e eu sei que tem muitos, né? Pelo que eu soube. E você acha que, tipo assim, pra uma mulher chegar no orgasmo, ela tem que conhecer o corpo dela? Ou não necessariamente. Tem que conhecer. Necessário. Precisa. E tem muita mulher que tem vergonha. Eu mesmo tinha super vergonha, tipo, de conhecer meu próprio corpo. E às vezes não é somente ter um orgasmo, né? Porque eles são mínimos, intensos, né? Às vezes é só uma ondinha. E pode ter um orgasmo múltiplo, né? Se ela se conhecer bem. Mas como que você pode ter vergonha você tá sozinha, você e você. Mas a religião, Mari, a cultura também. Colocou na cabeça que se tocar é pecado. E por que essa mulher vai se tocar? Então não é uma questão de vergonha, é uma questão de religião. De tudo. Talvez vergonha de falar. Tudo bem, é outra coisa. Assim, tem muita gente, quando você Deus está vendo, eu estou me tocando. Isso. Então eu sinto vergonha de Deus, porque é uma questão culpada. Você tá ali, tipo, tentando, mas você tá se sentindo culpada. E existe um certo bloqueio também. Quando eu era mais jovem, eu tinha esse bloqueio, inclusive, porque, sei lá, eu sou mulher e botaram na minha cabeça que isso não é uma coisa feminina pra se fazer. Então, eu acho que é uma coisa cultural, que toda mulher tem um certo bloqueio que os homens não têm. A maioria das pessoas fazem sexo genital, né? Pênis apenas, mas o sexo é muito mais amplo do que isso, né? Tem uma das técnicas de terapia sexual, que é uma massagem, que a pessoa faz como se fosse um mapa do corpo dela, né? Com óleo e vai massageando pra ver quais partes do corpo tem prazer. Porque o sexo é corporal, não é só apenas o pênis ou a vagina, né? Em geral, toca pênis, vagina e mamilos, somente essas partes, ou ânus, dependendo. Então, mas isso você tá falando assim, no geral, homem e mulher? Sim. Gente, isso é muito real. É importante que as pessoas conheçam, se toquem, permita tocar o corpo. Tem homem que toca em determinada parte, manda aí, né? Nada de fio terra aqui, não. Eu recebi uma massagem no pé um tempo atrás. Gente, aquele negócio me subiu um negócio tão grande. E eu fiquei tipo, negócio louco, imagina, né? Mas você sentiu vontade de a pessoa toma uma massagem no pé? Olha só. Então é importante que explore o corpo como um todo, né? Batata da perna, né? Outras partes que as pessoas nem imaginam que vai dar prazer pra outra pessoa. E aí fica lá no pênis, na vagina e tem sexo mais ou menos, né? E a tal a gente falou de massagem, eu sei que não é sua especialidade, mas a massagem tântrica que se fala tanto, né? Que é uma coisa muito... Isso também... Eu tenho uma amiga que ela acabou de fazer a formação, ela trabalha comigo, e eu vou convidá-la pra vir aqui pra gente falar sobre massagem tântrica. Porque eu não conheço o suficiente pra te falar. Mas a base da massagem tântrica, do tantrismo, é uma base espiritual. Enquanto que na nossa religião sexo é visto como um feio, sujo, algo do tipo, nas religiões orientais é uma forma de chegar até Deus, os deuses deles. Cada um tem uma forma de chegar. Então, o prazer sexual é sagrado. Então, eles trabalham bastante isso. Dizem que é muito bom. É curioso, né? Voltando aqui ao ranking, né? A gente já falou da parte feminina, agora voltando pra parte masculina, qual que é ali o ranking das coisas que eles mais se queixam? Pra você? Dificuldade de ereção e ejaculação precoce são as principais. As duas principais. Como que exatamente você consegue resolver isso? Ejaculação precoce, por exemplo. Praticamente, ejaculação precoce é de base emocional.
está muito relacionado à ansiedade ou aprendizagem, né? Tudo que a gente aprende fazer, a gente tende a fazer mais rápido. manter aquilo, né? Se você aprendeu fazer um café de uma forma, você vai fazer sempre daquela forma, não é? Na sexualidade também. Por exemplo, o menino tá lá se masturbando num banheiro, numa casa que tem só um, e a mãe tá lá, ó, batendo na porta o tempo todo. Vamos, eu preciso usar o banheiro. Ele tende a gozar mais rápido para se livrar, para entregar o banheiro para a mãe, né? E aí ele condiciona a gozar rápido. Goza rápido e aí ele aprende aquela forma de gozar. Aí é quando a gente chama de ejaculação primária. Ela iniciou desde o começo da vida sexual. Secundária é quando tem ejaculação normal, de repente passa a ter, e aí pode ser problema de saúde, e aí tem que investigar qual é a causa. Mas em geral está muito relacionado à ansiedade. Tirando a ansiedade, aí já resolve, tratando da ansiedade. Legal. Um dos termos de pesquisa ali que é mais utilizado é ejaculação precoce, exercícios para controlar. Existe? Uhum. Existe, tipo, pensar na avó na hora ali. Mas, pensar num filme disso. Mas quando eu falo exercício, não sei se é exercício mental. Porque mental, é exercício de toque mesmo. Alguma coisa. São exercícios. A terapia de ejaculação precoce é de masturbação, em primeira linha, né? A gente ensina como a pessoa vai se masturbando. Quando está próximo de chegar ao orgasmo, ele dá um aperto lá na glande e para e recomeça. Que ele vai reaprender a controlar essa ejaculação, tá? E tem os exercícios de pompoarismo. Pompoarismo masculino, né? Pompoarismo é uma técnica milenar que geralmente as mulheres usam, mas também tem os masculinos, que são exercícios físicos que ele vai fazer e que inclusive retarda a sexualidade. Mas você vai orientar ele sobre isso? Ou você vai meio que ensinar ele? Eu vou ensinar. Você vai ter que colocar alguma coisa... Não vou pegar, não. Não, mas você vai pegar. Tá falando assim... Normalmente, quando a gente vai em médico, dependendo da especialidade, tem lá tem uma prótese. Tem uma prótese de alguma coisa, né? Então, assim, eu imaginei isso. Eu levo uma prótese, um pênis. Então, você tem lá e você vai falando pra ele. Aí eu vou falar, porque às vezes, dependendo do grau de conhecimento, você ensina e a pessoa não faz ideia do que é. Aí eu vou lá, mostro esse rapaz lá de 50 anos, um homem com pouca escolaridade, que trabalha num centro de distribuição, trabalho manual, né? Então, levei e falei, você não vai ficar constrangido, eu trouxe uma prótese aqui, tudo bem? Tudo bem. Aí eu peguei, mostrei pra ele e falei, já pensou? O pessoal vê com uma prótese ensinando o homem, vai dizer o quê? Ou seja, tem jeito, né? Tem jeito. Tem tratamento, você não precisa falar que a garota era muito gostosa, por isso que você não aguentou. Eu uso muito isso, viu, Mário? Porque ela era muito boa. Ou então não subir e você falar, ai meu Deus, desculpa, é psicológico aqui na hora que eu tô nervoso com seu você. Seu corpo não tá bem, né? Porque às vezes isso. As mulheres, às vezes pra se sair bem, eles culpam alguém, né? Não levantou por causa da sua estria. Não tem nada a ver. Ou seja, Red Pill, não fala da estria não, que a gente sabe que não é. Então as desculpas são sempre as mesmas. Você é muito gostosa, você tava muito ansioso. E aí pode ser situacional também, né? A pessoa nunca teve ejaculação precoce e naquele momento, por estar muito ansioso, uma mulher que ele tanto esperava e aconteceu. Ou seja, meninas, quando ele fala que é a primeira vez que aconteceu, às vezes dá um crédito. Confiem. Confia. Pode ser que ele esteja inseguro e na próxima que ele se habitue com você, ele vai numa boa, né? Tem que dar uma chance. Sim, sempre, tem que dar uma né? chance. Uma coisa que é muito comum, que é triste, é a falta de diálogo no casamento, no relacionamento, né? Muitas vezes o homem tá com um problema desse, ou a mulher, e o casal não se fala entre si, né? É legal que a pessoa vá lá, vá ao médico com ele, com ela, ajude a resolver esse problema. Tem que ser parceiro, né? Tem que estar ali. O tempo todo, né? É que eu acho que quando ainda é ejaculação precoce, acho que pro homem não é tão ruim. Não, porque ele tem prazer. Acho que é mais pra porque mulher, ele conseguiu, né? Agora, quando ele não funciona, eu acho que deve ser muito
Frustra. E uma vez eu atendi um senhor, 72 anos, morava lá ao lado do posto. E aí ele chegou, ele estava pensando em suicídio. Ele fez cirurgia de próstata e aí passou a não funcionar, porque às vezes lesiona na hora da cirurgia, lesiona alguma musculatura ali próxima e não tem mais ereção. Não quer dizer que todos que fazem vai acontecer isso. E aí ele estava muito triste, chorou. Aí eu falei assim, seu fulano, para o senhor, sexo é só penetração? Ele falou assim, Neide, para mim não, mas para minha esposa de 70 anos, você acha que ela vai aceitar outro tipo de sexo? É que é isso, né? Às vezes acontece a relação, a pessoa fica tão frustrada que não vê outras possibilidades de fazer um sexo oral, de masturbar a parceria e fazer ela tem a ver, né? Talvez isso seja um direcionamento que você dá. Então, por exemplo, o cara tem ejaculação precoce. Cara, porque faz uma preliminar antes. Isso. Já que ele sabe que na hora que ele vai, faz outras coisas. Pra ela primeiro, porque aí se ele der prazer pra ela, e mesmo que vocês, né, mesmo que, vamos supor, ele fez uma boa preliminar, né? Aí chegou lá na hora de... Mas ele ficou ali, sei lá, 20 minutos, não sei qual que é o tempo ideal, mas assim, ficou lá, fez, satisfez, aí na hora de colocar, pronto. É menos mal, né? É bem menos mal. Então é uma coisa que você tem que... Né, você faz essa... Sim. Obviamente, né? Sim, e também depois, né? Porque, frustrou. Ela não... Às vezes, lembra que eu falei que antes da penetração, nas preliminares, a pessoa já ejacula? Então, tira um tempo para dar o prazer dela, né? Isso, inclusive, é uma coisa que eu tava conversando em outra roda com um monte de garotas, que a gente faz também, Mário. Sim, tem que fazer. A gente estava conversando e acabou surgindo esse assunto. E foi unânime. Todo mundo falou, realmente. Quando o homem, ele não consegue chegar lá, ou ele é muito rápido, ou tá com algum problema ali, dá prioridade a outras maneiras de sexo. Satisfaz ela primeiro. Sim. Porque você não precisa necessariamente ali de um pinto pra estar fazendo isso. Sim. Você consegue satisfazer de outras maneiras. E é legal até que você funcione, você comece por ela. Sim. Porque você é bem mais fácil, né? Normalmente os homens, eles conseguem chegar lá muito mais fácil. Até porque, tipo, quando o homem fala, vamos uma rapidinha, eu acredito que muitas mulheres, tipo, detestam. Pelo menos muitas amigas minhas falam, eu odeio. Porque, tipo, é uma rapidinha que só dá pra dizer num homem. Tipo, ele colocou, já era e já deu. Tem um meme desse, né? Que fala que a mulher é fogão de lenha e o homem é fogão a gás, né? Mas depois que o fogão de lenha pega fogo, vai longe, né? Então, aí, coisas importantes, né, que vocês estão falando aqui, né? Então, quer dizer, tem muito homem que vai assistir seu vídeo, né? Então, quer dizer, quer fazer a sua parceira chegar, atingir orgasmo, experimente as preliminares, trabalho, que é mais importante do que a própria penetração em si. Aí, só que eu acho que isso também é muito particular. Eu acho que deve ter as mulheres que gostam mais da penetração mesmo, né? A esposa desse paciente meu, ela não aceita preliminar de jeito nenhum. Ela quer ir lá na penetração. Então depende muito da pessoa. É muito. Mas eu acho que na maioria tem esse lance da preliminar, né? A maioria gosta de preliminar. É tipo 90%? 90%. Eu sempre escutei falar que era a maioria. E com as minhas amigas a gente concorda. Essa esposa dele é masculina. É bem masculina machista ainda, né? Aquele homem ogro, né? Ela quer que ele vá lá e faça sem preliminar e já vá pra penetração e dê conta de ficar horas, né? Ficar horas. Esse daí... Você acha que a idade interfere nessa questão? Bom ponto, eu ia perguntar disso. Isso. Ou você acha que não tem nada a ver, é da pessoa mesmo? Porque 70 anos, se ele aguentasse horas, eu ia falar, olha... Dependendo, né, no caso do pompoarismo masculino, promete longevidade. Então, uma pessoa de 70 anos que tem uma alimentação saudável, se cuida, tem vida sexual normal. E tem homens de 16, de 15, tinha uma pergunta lá de ejaculação de homens jovens, né, Mário? Tem bastante ejaculação. Principalmente homem adolescente, né? Na adolescência. Em jovens. A adolescência é muito comum por conta da ansiedade, né? E também não ter experiência de retardar. Então, muitas vezes é aí que se instala o problema, né? E leva pro resto da vida, se não cuidar. Você perguntou muito sobre como identificar, como lidar, como controlar, como comprar sem receita remédio. Então essa parte eu achei bem interessante, inclusive eu separei para falar sobre isso, porque
porque A pessoa vai pro remédio antes de procurar um profissional. isso, e muitas vezes é outra causa, né? Então, entrar com medicamento sem saber a causa não vai levar a lugar nenhum. Lembrando que todos os medicamentos têm efeitos colaterais, desde um Doril ou qualquer outro Sim. medicamento mais simples tem efeitos colaterais. Então, Eu ouvi falar que aumentou o número de jovens que estão comprando a famosa pílula azulzinha. muito, né? E Mas por quê? Eles são... É o que leva a isso, Insegurança, porque né? são jovens, né? Insegurança, né? E eles acham que eles vão durar mais. Muitas vezes os homens começam a aprender sobre sexo com pornografia. E aí eles veem aquele filme que o cara fica horas e horas. E eles querem ter aquela performance também. Esse é um né? ponto importante. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês duas. A gente falou de ejaculação precoce, 1 minuto. Só que isso é literário, vai. Agora, na prática, provavelmente vocês consideram 1 minuto muito pouco. Tá. E quanto que é muito também? Por exemplo, se o cara passar de, 1 hora, sei lá, 30 minutos, acho que isso é uma curiosidade, acho que de todo homem, né? Existe um limite e existe um mínimo, porque assim, tá bom, foi 2 minutos. E aí, 2 minutos. Só que eu acho que pra muita mulher 2 minutos vai ser muito pouco, né? Eu Aí acho que isso vai de mulher pra mulher, mano. Aí vai depender também daquilo que a gente tava falando antes, das preliminares. É isso que eu ia falar. Porque eu acho assim, que vai... Se você fizer, né, a preliminar Isso. direitinho... Acho que vai muito do sexo que você vai fazer. Exemplo, você começou o sexo do A, tipo, a preliminar. A preliminar já dá um tesão em si, né? Tipo, você já fica naquela vontade, naquele negócio, e um homem também. Então, se a preliminar, se o começo for daquele jeito, que te dá uma tesão, aí, tipo, o restante, tipo, não tem esse negócio, tipo, 5 minutos, 10, entendeu? Então, tem essa interferência porque você já vai estar satisfeita. E aí, a única pessoa que vai precisar se satisfazer logo depois é o homem, Então entendeu? quer dizer, na preliminar a mulher vai chegar no orgasmo, na penetração ela já só vai estar satisfazendo ele. Não, Pode é, acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, mas não é uma regra. Não é a regra. Às vezes, Daí a importância pros Isso, homens, mas da é mais preliminar, fácil, tipo, né? depois da mulher, tipo, chegou no ponto, eu acredito, não sei se estou errada. Depois que ela chegou no ponto na preliminar. preliminar. Isso, gente. Na hora tipo, da penetração, ela chega mais rápido ao ponto também, Sim. entendeu? E mulher tipo, tem a vantagem de isso. conseguir chegar lá mais de uma vez, É. tá? Entendeu? Então ela Importante. chega mais rápido ao ponto depois da preliminar, entendeu? Então acho que tem isso também. Então a importância, né, disso. Porque quanto tempo? O tempo ideal é aquele que satisfaz a parceria. Não tem quantidade de minutos ou não. Sim. Se foi uma relação satisfatória, é o tempo ideal. Digamos que ela goste bastante e ela queira ter mais orgasmo e ele está lá pronto para fazer, tranquilo, né? Ou seja, se tá gostoso, continua. Sim. Ah, legal, meu. Nossa, quanta coisa bacana. A gente falou do jovem, né? A ejaculação precoce na adolescência. Eu tenho uma dúvida. Diga. Você disse que uma grande influência para os jovens começarem a tomar azulzinho sem necessidade seria a pornografia. A pornografia, ela influencia muito? Ela mexe com alguma coisa? Ela tem um impacto ali na vida dos homens? Sim. É porque ele usa aquilo como referência, É né? referência, né, de sexualidade que interfere nas mulheres também, Sexualidade, tamanho de pênis. O cara olha ali e fala, putz. viu? E quantas vezes eu... Aí- Não tem isso, viu? Então aí já baixa. Então não é uma boa referência. E aí o cara fica lá não É. sei quanto tempo também fazendo, goza não sei quantas vezes. performance, né? Coloca lá no lustre. Então, assim, Proteto, né? isso acaba com o psicológico do homem. Porque aí depois ele não consegue fazer isso, e aí? Eu não sou bom o Você não suficiente. sou bom o suficiente. Aí ele tem vergonha de perguntar e fica na dúvida. Aí procura na internet, aí vai pro azulzinho. Fala, não, a próxima vez eu vou fazer igual aquele cara lá, tal, não sei o quê. Mas é só isso, mas pra mulher não tem Para interferência. as mulheres, Olha. a pornografia também interfere. Quantas vezes mulheres negras querendo ter a vagina rosa? Era isso que eu ia perguntar. E aí sofre porque não tem igual, né? Vai fazer procedimento estético, vai fazer um monte de coisa para tentar ter algo parecido, né? Mas E causa sofrimento também. A gente identificou um alto volume de pesquisas endereçando dificuldade de ereção psicológico. Então, assim, a pessoa ela já sabe que é psicológico. Ó, isso aqui é um bom sinal. A pessoa já vai, né? Já vai procurar o profissional. Pode ser físico também, né? Por algum problema de saúde, né? Dificuldade de ereção muitas vezes está associada ao uso de medicamentos. Os antidepressivos, os antipsicóticos, ansiolíticos, medicamento para pressão alta. Pressão alta.
Geralmente, todos os medicamentos de pressão alta... Então, aqui a gente viu. Eu acho que a dificuldade de ereção, ela tá atrelada também a uma doença, a diabetes, né? Diabetes também, né? E Então, medicamentosa, né? A de hipertensão. Mas eu acho que na maioria dos casos é psicológico, né? Não. Mais do que é psicológico é a ejaculação precoce. Acho que 80% da ejaculação precoce é psicológico. Então, porque agora, aqui tá escrito a aqui dificuldade assim... de ereção, não. Ó, dificuldade Isso não tem a ver com a idade, não tem a ver... Não, ó, veja bem, ó. Olha aqui, ó. Os mais pesquisados. Dificuldade de ereção em jovens, causas. Então, assim, o cara, ele tá... Ali eu só consigo associar um problema psicológico. Você está fazendo uso de drogas também, né? Precisa investigar. Tem algum problema hormonal? Embora seja jovem, o corpo jovem também falha, né? Então, é necessário que investigue qual é a causa. Uma pergunta. Então, a dificuldade de ereção não tem nada a ver com o psicológico? Não é que não tem a ver. Tem a ver, mas não necessariamente. Pode ser misto, Entendeu? né? Pode ser psicológico e pode ser... Vai depender, tem que químico, analisar. Né? Precisa investigar qual é a causa. Vou dar um exemplo. Posso? Pode. Já me aconteceu uma situação. Mário, você falou que não era pra eu falar assim, né? Mas eu tenho que falar. Tem que falar, por isso que eu trouxe vocês aqui. Já aconteceu uma situação que eu tava lá com uma pessoa, só que ela tava passando bastante dificuldade. Tipo, não só financeira, como em casa, no serviço e tal. E a gente foi, tava no maior foco. Só que na hora de acontecer, tipo, a pessoa não conseguiu ir adiante. Eu fiquei muito mal comigo mesmo. Eu fiquei, nossa, eu fiquei assim, tipo, nossa, eu sou o problema. Então, será? mas nessa hora eu acho que... O papel da mulher é fundamental para não perpetuar esse problema. Tipo, abraçar, ficar juntinho e depois recomeçar, né? É porque eu acho que nessa hora a mulher já associa um problema dela. Sim, foi ela exatamente acha, Eu isso. não sou boa o suficiente. Não teve desejo. Meu não corpo gostou. está feio. E ainda mais dele ter falado isso. Eu tô com problemas e tal. Falou Ele foi que ele tá super. Mas, e aí eu falei assim, fofo. ele tá mentindo, o problema sou Não, eu. Ele algo foi desse super tipo, fofo que ele entendeu? não colocou a culpa em você. Ele já falou o que era, né? Mas eu acho que não tem nada a ver isso daí. Sabe por quê? Porque assim, se ele tava com você, é porque ele teve esse desejo. Exatamente. Então assim, se ele saiu com você e vocês foram pra fazer isso, ele tinha esse desejo. Sim. Eu tava conversando aqui agora, né? Antes de você chegar, que um dos principais problemas que a nossa terapeuta aqui, sexóloga, comentou foi a questão financeira. Não sei se o principal, mas... Não, é um dos, né? É um dos principais. Fatores, né? Um dos fatores. Então, se o cara tá com um problema financeiro, ele não tá conseguindo honrar os compromissos dele e ele se sente com... Impotente. Literalmente impotente, né? E aí ele pode ser que ele fale lá naquele momento. Então, assim, eu acho que se ele não quer, eu acho que ele nem teria saído. Sim. Nem teria saído. Mas toda mulher age dessa forma, né? A maioria. Uma das coisas que vocês não perguntaram e que aparece muito é relacionado ao tamanho do pênis. Inculcação com o tamanho do pênis, né? É isso daí, um tema polêmico, né? A média do pênis do brasileiro é de 14 centímetros. Mas os homens sonham com aquele pênis gigante porque acha que maior vai dar mais prazer. Sim. E nada tem a ver com ele. Não tem nada. Não, gente, não tem nada a ver mesmo, tá? Porque... Tamanho não é documento. Não é documento. Tem até aquele ditado lá que eu já ouvi, mais vale um pequeno alegrão do que um grande bobão, né? Isso. Eu acompanhava um guru, ele falou assim que a maioria das coisas dele é pra falar do tamanho do pênis. Não, mas também tem um mínimo, né? Uma pessoa, porque aí assim, quando pra é mulher... mínimo... É porque aí realmente, porque a mulher também, porque tem que ter penetração, né? Então, assim, tem um mínimo e tem um máximo, né? Então, O assim... que seria um micropênis? Aquele que você inegavelmente fala, não, é pequeno demais. 7 centímetros, 5 centímetros, é micro, né? Aí não dá prazer, não chega a dar prazer pra mulher. Porque também tem a questão da grossura, né? Não é só o tamanho. Não, mas não tem como ser tão grosso. Não, eu tô falando assim, às vezes o cara tem um pinto grande e fino. Aí é difícil. Não faz diferença? Esse assunto, eu acho que pra todo homem, quando o cara entra na adolescência, é isso que ele pensa. Você falou referente pênis, falando agora sobre da mulher. Tem uma considerável? Tipo, é bonitinha desse jeito ou não? Tipo, todas elas são padrão? Não existe, isso. não. Tem milhares de formatos, né? Tem vários modelos e... várias cores também. Cores, né? Lábios pequenos, grandes. Tem algumas mulheres que fazem até plástica, né? Porque mas aquelas que usam demais acaba danificando
usando. Não, É mito ou é verdade? É Sempre mito. quer saber disso. É mito? É mito, não existe usar demais, não. não vai ficar mais feia, Não, vai não. continuar igual. Até porque sai uma criança dali de dentro. Elástica, Depois, né? A vagina é é. elástica, então não importa a quantidade que usa, ela vai voltar ao normal. E em E também tem os exercícios, né? Pra deixar ela apertada, né? Que é o pompoarismo. Em né? questão de lábios, assim, tipo, ela tem um lábio menor e a outra tem um lábio maior. É questão de você ter feito bastante ou não? Tipo, é da mulher mesmo? É Nasceu com isso da e anatomia já era. mesmo, não tem a ver com o uso. Então a mulher também fica curiosa com essas Fica. coisas. Sim. Eu achava que era mais o homem mesmo, mais relacionado ao tamanho. Eu tinha uma paciente que de 35, ela não tinha tido vida sexual ainda, porque ela dizia pra mim que a vagina era muito feia. Aí eu falei pra ela, vá na ginecologista, converse com ela sobre, né, pra ver se tem algo a fazer. Ela foi na ginecologista, marquei com uma médica muito boa. Ela foi e não teve coragem de falar. Então ela tá com 35 anos, nunca teve vida sexual, porque ela acha que a vagina dela é muito feia. Mas acho que mulher tem muito isso, né? Tipo assim, é uma coisa você se trocar, tipo, com uma amiga. Ai, vamos se arrumar todo mundo junto, toma banho junto e tal. Outra coisa é, tipo, exemplo, você vai fazer marquinha. Você vai fazer marquinha, tem um monte de mulher ali. São, tipo, várias cores. Não só em questão de vagina, mas peito, bunda e tal. E aí você fica com esse negócio retraído. Ai, mas a minha é mais feinha. Ai, mas a minha é assim. Eu Mas acho que a sua é mais feinha e dá prazer? A função dela é somente esse. É que eu acho que o homem não olha pra isso, não. Claro que não. Não, Você eu acha acho que que o muitas homem- mulheres, tem acho- mulheres que têm vergonha, eu acredito. Mas tudo bem, pô. Eu acho que ela vai ter vergonha, eu acho que de outra mulher. É. Nunca vi nenhum amigo meu falando, nossa, a dela era horrível. Não existe Não isso. existe isso. Nunca. Agora, assim, o que eu acho que o homem pensa olha, né, questão de curvatura de corpo, É. bumbum, peito. Uma bunda, um seio. E às vezes Agora- também o que tá usando, né? Eu acho que isso também isso. influencia demais. Porque às vezes a pessoa tem um corpo muito bonito, só que tá usando uma carçola. E Uma calcinha de vovó bege, É, furada. bege, Aí não então- Aí dá eu tudo, né? pergunto para as mulheres, essas que têm essas preocupações, o que é uma mulher gostosa para você? Para mim, na minha concepção, é aquela que sabe fazer bem feito, não importa o corpo dela. Ela pode ser linda, maravilhosa e chega lá, fica paradona lá, não é? pois É é. acreditado, né? Tá dançando tudo ali, chega na hora, fica igual a Então é uma mulher, ela é bonita. É como uma fruta que você vê lá na quitanda, é linda, maravilhosa a fruta, mas na hora de é azeda, não é doce, sei lá, não tem sabor. Então é importante que as mulheres desencuquem com essa questão de corpo perfeito, porque imagina quando chegar aos 50 e poucos anos, que já não tem mais corpo bonito natural, mas fazer tiver o quê? uma boa performance. Pois é. Assim, e aí isso exige, para uma boa performance, existe alguma experiência, prática. Então, assim, enquanto jovem tem que. É. É isso. É isso. Eu também penso da mesma forma. Lógico que o homem é muito visual. Eu acho que o homem é muito visual, não tem jeito. Sim. Não tem jeito, ele vai ser visual. Mas a mulher preguiçosa também é ruim. E eu assisto muito podcast da Kátia, esqueci o Cara Macedo? Isso, Maceno. e ela fala realmente isso, que o homem é muito visual. O cara é visual, ele quer te olhar, ele quer te ver ali de quatro, etc. A mulher já não é tão visual, eu acredito, né? Eu acho que isso depende muito do homem, né? Eu acho que assim, o fato do homem ser mais visual, ele quer mesmo ver Sim. até o rosto dela. Fala assim, ela tá Que a fazendo isso. expressão Putz, de- quero olhar, né? tem um espelho ali atrás, eu vou ficar olhando. Tem Sim. isso. Não tem jeito. Não tem É. jeito. Então assim, mas assim, você também tem que ter, eu penso, aí vai depender, eu acho que de cada homem. Acho que a mulher também tem que ter, eu penso, né, que ela tem que ter o prazer dela. Sim. Então, assim, se ela não estiver olhando por nada, mas estiver tendo prazer, eu acho que essa é a mentalidade que tem que ter. Mas ele é realmente muito visual. Eu acho que todos que eu converso é unânime. o Olha visual. que linda, que mulher gostosa, né? Olha o corpo daquela mulher. Mas assim, a última pergunta, que aí eu acho que é quente também, que a gente falou muito sobre preliminar, né? E eu não sei, mas assim, como que é essa questão no homem? O homem, a maioria faz, a maioria não faz. Como é que é isso? Responda aí, meninas. Porque você, como especialista, você deve ouvir lá. Mas eu quero que as meninas respondam. Não, Daqui a tudo bem. Eu tô falando assim, das consultas, talvez, né? Não sei se você aborda esse tema. Pô, você tem que trabalhar preliminar também. Eu tenho a sensação, a impressão que eu tenho com as conversas, que eu
vejo de outros homens que, são muito poucos os que de fato fazem. Pelas conversas que eu escuto, eu vejo ali, o cara fala muito de penetração, fala muito fez essa posição, fez aquilo, fez aquilo, mas nunca tá falando do que fez antes. Difícil um homem falar disso. A minha sensação que eu tenho é que são poucos que fazem, ou não? Primeiro. Vamos lá. Eu acho que realmente é muito difícil. E ainda mais quando a gente começa ali, a gente tá fazendo a preliminar nele, a gente termina, a gente espera que ele faça na gente. E ele não faz. Só que pedir isso, gente. Pra mulher, daí. Isso. Então, assim, já dá aquele desgosto, né? Tipo, faltou eu. E aí, cara, qual vai ser? Não tem? Então já dá aquele desgosto. E aí ele se esquece e continua. Isso, só. E continuar e já era, entendeu? Então acho que é muito difícil. Mas também os que fazem ganham nosso coração. É importante, não. É bem importante. Existem dois tipos de homens que eu já me deparei na vida. O que faz o que a Bianca falou, né? E simplesmente ignora você. Você faz ali e ele te ignora. E o segundo tipo é o que quer impressionar. Só que não sabe como impressionar. Porque ele quer dar aquele, né? Impressionar ali, fazer as preliminares, mas ele não sabe o que tá fazendo. É frustrante quanto, né? É mais frustrante, inclusive, porque você não sabe como falar pra pessoa que ele não sabe. Já aconteceu comigo, mas só pelo fato de você conhecer o seu corpo, não sei se estou errada, tipo, você já consegue não direcionar a pessoa, que é uma coisa chata às vezes, não sei, mas, tipo, já dá uma guia ali, sabe? Tipo assim, empurrar a cabeça, não sei. Tocar você mesma, né? Entendeu? E a pessoa vê do jeito que você tá se tocando e ela já vai nesse embalo. Ela vai Acho entender. que isso que é... Esse tipo de coisa você instrui lá na sua consulta, porque assim, ó, é o que ela falou assim, cara, não adianta só fazer primeiro, você tem que saber fazer. Se me perguntar, mas aí também eu acho que tem muito que você falou, você tem que também falar. Fala assim, cara, e aí a mulher falar, cai naquilo que você também disse. Fala, putz, eu vou pedir pra ele fazer isso, eu quero que ele faça, mas eu vou pedir. Aí fala, não, faz assim, difícil, mas se for né? um relacionamento duradouro, vale a pena investir. Se for duradouro, né? mas e quem for da vida? Você pode falar, olha, dessa forma me dá mais prazer. Se você fazer assim, o assado, dá mais prazer. Né? Isso é uma coisa que, é assim, aí eu nunca conversei isso com homem, mas eu acho que é uma coisa legal, assim, pra mulher. Eu acho que ela tem que falar. E é difícil a mulher falar. É difícil. Eu acho que ela tem medo de falar, mas tem que falar. Magoar, mas... Ou tem medo de parecer... Que ela é muito experiente. Muito experiente. Eu lembro que a minha professora contou uma história de um casal que fazia sexo oral e do nada a mulher parou de fazer sexo oral nele. E aí, em vez de conversar com ela, ele foi procurar a Ana Canosa, que é a terapeuta sexual. E aí, ela falou assim a Ana chamou a esposa para conversar. Sabe o que aconteceu, Ana? Esse cara inventou de comprar um condicionador para passar lá nos pelos. Um condicionador com cheiro horrível. E ela não falou pra ele? E ela não falou pra ele, um casamento. Então é muita falta de diálogo, né? Porque era só falar, para de passar esse negócio aí que tá fedido. Né? Ele quis impressionar. Ainda que era o shampoo, né? Às vezes pode ser falta de higiene também. Pois é. Eu acho que, tipo assim, quando você tem um relacionamento com a pessoa, tipo, não é a primeira vez, você vai a primeira vez que a pessoa, você direcionar ela, talvez isso te recoa mais a mulher e também o homem. Mas, exemplo, eu namoro há 5 anos e hoje em dia pra gente é mais fácil, tipo assim, vamos fazer desse jeito, e aí tá. Porque aí, entendeu? Porque muda, querendo ou não, os gostos sexuais depois de um tempo, depois de, tipo, tempo com a pessoa, assim, pra não ficar na rotina, porque também na rotina, tipo, não dá, né? Então, hoje em dia, não, a gente já consegue conversar abertamente, falar, olha, eu quero fazer isso, desse jeito, coloca a boca aqui, tira a boca daqui, então, tipo, já consegue... Mas aí com 5 anos, né? E quem tá na pista? Você tá na pista e não é namorado, Mário, não tem muito a perder. Então. Tô falando, fala, não tem. Tipo, se ele ficar chateado e não quiser mais. Legal, gente. Eu acho que a gente tá com 1h30. Tá ótimo, né? A gente, você vai ter uma consulta aqui, né? Você vai atender 4 horas. Você vai atender algum cliente? Você vai atender já online? Ah, legal. Aí você chega lá. Tem 2, né? Umas 17 e os 2 de terapia sexual. Seus atendimentos, eles são online ou eles são presencialmente? Os 2, híbrido? Como que funciona? Eu atendo presencial na clínica aqui e atendo presencial no centro de distribuição de uma empresa, é presencial, e online também. Online. A maior parte é online? Não, só tô com 2 pacientes online. Os 2 são de terapia sexual. Um menino de 21 anos. Legal. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o que você tá fazendo de trazer isso à tona, né? Esses assuntos, e se colocar à disposição
de maneira online, eu acho que a tendência é as pessoas te procurarem mesmo. Acho que não tem como. A pessoa não precisa passar por uma recepção. Olhar no fundo dos olhos da recepcionista. Ele vai chegar, vai falar com você, olha, o meu problema é esse. Eu tô com esse problema aqui, queria tratar. E aí você vai identificar, vai ver se de fato é psicológico, e se não for psicológico, você mesmo vai falar, cara, seu problema de preferência, homens que não sejam, que não venham. Na minha profissão, eu recebo muitas cantadas, que eu acho isso desagradável demais, né? Às vezes eu posto alguma coisa e a pessoa vem falar abobrinha no meu PV. Isso é chato pra caramba, que eu não estou lá disponível pra isso, né? É os haters, não tem jeito. Em todo lugar da internet você vai encontrar algum, então não importa o ramo.